Olá, eu sou a professora Luciene Paula Machado Pereira e sou a professora da disciplina Língua Portuguesa, Contextos e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. Nesta videoaula, nós iremos conversar um pouco sobre a questão dos tipos textuais. Primeiramente, nós precisamos relembrar essa questão do texto, né? Essa questão maior do texto, para poder situar o tipo textual em relação a esse conceito mais amplo de texto e também de gênero textual. Esses conceitos eles se relacionam. Então, primeiro vamos lembrar que o texto é sempre fruto do trabalho com a linguagem. E num sentido mais amplo, nós temos essa linguagem entendida além da linguagem manifestada pela língua, ou seja, além da linguagem verbal. Quando a gente pensa em texto, nós também devemos incluir nessa categoria, nesse entendimento, os textos que se constituem a partir do trabalho, né, da utilização, enfim, das linguagens não verbais também. E aí nós estamos falando de textos que seriam multissemióticos. Então, essa ideia da multissemiose implica justamente nessa consideração das diferentes linguagens. E aí nós temos a linguagem não verbal, que pode se manifestar por diversos meios, né? Nós temos as cores, as imagens, cheiros, enfim. É muito amplo essas possibilidades de manifestação, e nós temos a linguagem verbal. Quando nós olhamos para a linguagem verbal, no nosso caso aqui especificamente a língua portuguesa, nós vamos então observar esses modos de produção, esses meios pelos quais essa linguagem verbal se realiza. Então, quando nós falamos de texto multimodal, nós estamos olhando para um texto que se realiza na convergência tanto da fala quanto da escrita. É o caso dessa aula, por exemplo. Ela é predominantemente oral, mas a escrita também está presente. Tanto na própria concepção dela, já que toda aula é fruto de um planejamento, de um estudo prévio que engloba um contato com o texto escrito, como nos slides que são passados aqui e que trazem, em grande medida, a linguagem verbal no seu modo escrito. Então, o texto multimodal é esse texto que é fruto do trabalho com a linguagem verbal e que se realiza tanto pelo modo de produção da escrita quanto da fala. E o texto multissemiótico, nós estamos entendendo que é aquele texto fruto desse trabalho com a linguagem também, mas não apenas com a linguagem verbal, com outras linguagens. Então, é esse texto que se realiza nessa confluência de linguagens. E aí nós podemos lembrar da história em quadrinhos, das tirinhas, da charge, enfim. São textos que se realizam tanto na imagem, precisa do desenho, da imagem, daquela manifestação não verbal, quanto também precisa do verbal. Vamos pensar numa história em quadrinhos, né? Então, nós precisamos, para a história, para você conseguir ler essa história, você precisa tanto fazer a leitura das imagens, que vão mostrar os personagens, o cenário, o que está acontecendo, né, com esses personagens e nesse espaço, enfim. Quando precisamos também do diálogo ou da manifestação ali do narrador, isso vai variar muito conforme a história, mas essencialmente daquilo que aparece nos balões, por exemplo. E é esse diálogo, né? Essas duas linguagens interagindo que forma esse texto, que no caso seria um texto multissemiótico, certo? Então aqui nós adotamos essa distinção de nomenclatura entre multimodal e multissemiótico, até para fins didáticos mesmo, e para facilitar esse olhar. Então, nós entendemos o texto no sentido bastante amplo nesse primeiro momento, né? Então, o texto ele também é fruto de outras linguagens, não apenas da linguagem verbal. O texto é fruto do trabalho com a linguagem, e quando a gente pensa nessa confluência da linguagem verbal e da linguagem não verbal, nós temos um texto multissemiótico, e quando nós temos um texto que é fruto desse trabalho com a linguagem verbal, sendo ele em sua produção
Tendo essa manifestação tanto da escrita quanto da fala, nós temos um texto então que seria multimodal. Outro conceito importante também de nós retomarmos, antes de abordarmos essa questão dos tipos textuais, é essa questão do texto e do discurso, né? Essa relação que nós temos aí com o discurso. Então, relembrar que o gênero textual ele se coloca como essa ponte, né, entre o texto, que é o produto concreto, empírico, que é produzido, único, e o discurso, que é a maneira como a linguagem se realiza, né, na sua intencionalidade, no processo de comunicativo no qual nós estamos inseridos. Então, todas as vezes em que utilizamos a língua, em que utilizamos a linguagem verbal, nós estamos produzindo discursos. E o primeiro passo para a produção desse discurso é justamente escolher, dentre os modelos que nós temos, nos diversos nichos sociais, ou melhor, nas diversas esferas discursivas ou nos domínios discursivos, o gênero textual que vai se adequar àquilo que eu pretendo, né? Então, se eu estou na universidade, se eu estou dentro dessa esfera, dentro desse domínio discursivo, que é o acadêmico, existem alguns textos que circulam nesse domínio. E eu sei que eu preciso recorrer a esses modelos de textos para poder agir, seja para fazer o resumo que o professor solicitou, seja para fazer o ensaio solicitado em outra disciplina, seja para processar a leitura de um artigo científico que eu preciso ler, porque é exigência também de outra disciplina, percebem? Então eu vou circulando nesse domínio discursivo e vou tendo contato com esses diversos textos, tanto como produtor desses textos, como também como leitor desses textos. Então é muito importante nós lembrarmos essa definição de texto, alicerçada nessa ideia de discurso e de gênero textual, o gênero como sendo esse texto materializado, empírico, concreto. O gênero textual como sendo esses modelos de comunicação, esses modelos sociocomunicativos, né, de como agir pela linguagem verbal que nós temos também postos aí. A partir disso, a gente enquadra o tipo textual. O tipo textual está nessa relação com o gênero textual. O tipo, ele se coloca como essa sequência linguística que estrutura o gênero textual, que compõe esse gênero textual e também, evidentemente, faz parte desse texto na sua finalidade, no seu propósito comunicativo. É o que nós vamos ver de agora de uma maneira um pouco mais detalhada. Vejam só, nós temos aqui então características, né, para nós entendermos melhor essas definições, tanto de gêneros quanto de tipos, a partir de Markowski, conforme constam lá nas nossas referências. O que nós entendemos por gêneros textuais, então? Os gêneros textuais são as realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas. O que isso significa? Estou falando do texto, né? Do texto concreto, do texto empírico, do texto que tem nome, e é por meio desses nomes, muitas vezes, que nós nos localizamos também. Veja que interessante essa notícia. Por favor, pesquise para mim aí aquela receita daquele bolo que eu fiz semana passada. Leia a bula do remédio para mim, para a gente ver direitinho qual é a posologia certa. Você vai fazer aquele telefonema? Você já fez aquela ligação? Percebem? Então, assim, estamos falando de telefonema, de bula de remédio, de receita culinária, de notícia, enfim, artigo científico, resumo, resenha. Nós estamos falando de textos. Esses nomes que nós damos aos textos são esses gêneros textuais, essa especificação de cada gênero. Cada texto desse, junto com ele, vem todo um modelo, né? Vem toda uma forma de realizar linguisticamente aquilo que eu pretendo. E quando eu me aproprio desse modelo e construo o meu texto único, eu estou construindo o texto. Enquanto o gênero é essa realização linguística concreta que faz justamente com que eles sejam textos empiricamente realizados que cumprem funções em situações sociocomunicativas,
O tipo textual, ele se define como um construto teórico definido por propriedades linguísticas intrínsecas. Então, assim, como assim um construto teórico definido por propriedades linguísticas intrínsecas? Isso significa que os tipos textuais constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados, e não são textos empíricos. Como assim não são textos empíricos? O tipo textual é exatamente o que é posto aqui nessa definição de Markowski. Ele é um construto teórico definido por propriedades linguísticas. O tipo textual é a sequência linguística que compõe o gênero textual, conforme a finalidade e o funcionamento desse gênero. O tipo textual por si só, ele realmente não é o texto empírico, ele é a sequência linguística que constrói esse texto. Por exemplo, quando eu falo de notícia, eu estou falando de um texto empírico, eu estou falando de uma realização linguística concreta, que tem uma estrutura composicional, que tem um conteúdo temático, o que pode ser dito por meio de uma notícia, e que tem um estilo bem característico, né? Esse texto ele possui marcas próprias. Normalmente, a notícia ela é constituída pelo tipo textual narrativo, porque o que uma notícia faz? Uma notícia ela relata um acontecimento. Normalmente, há notícias que são expositivas também. Por exemplo, uma notícia que está falando sobre como será o inverno em determinada cidade. Essa notícia que fala sobre o tempo, que explica como será o tempo, ela já se configura de uma outra forma. Ela não está relatando acontecimentos, ela está explicando alguns aspectos de clima meteorológicos para o leitor, dizendo a ele, explicando a ele como será o inverno. Então, no segundo caso, essa notícia que faz essa explicação, ela tende a ter como tipo predominante a exposição. Nós veremos esses tipos textuais, a especificação deles logo adiante. Mas a maioria das notícias que nos relatam acontecimentos, ela traz como tipologia textual predominante a narração. Mas veja, nós não estamos diante, não é simplesmente uma narração. Venha ver essa narração que é assustadora, veja isso que triste. Não. Venha ver essa notícia, nossa, para tudo e vem ver essa notícia aqui. Que acontecimento triste, olha só o que aconteceu, entendem? O texto concreto, materializado concretamente, é o gênero textual, é o que nós nomeamos. O tipo textual, ele se configura no gênero a partir da finalidade, do propósito daquele texto, e ele se constitui como essa sequência linguística que constrói esse texto. Se eu quero contar uma história, se eu vou relatar acontecimentos que aconteceram em uma determinada sequência temporal, eu vou precisar recorrer ao tipo narrativo para conseguir fazer isso. Entendem? Eu não vou recorrer à descrição. Só a descrição não conta uma história. A descrição, ela qualifica, ela caracteriza, percebem? Então, cada tipo textual tem uma característica própria, tem uma definição que lhe é própria e que é o que nós veremos agora. Antes de nós termos acesso aos tipos textuais, né, nós temos 5 tipos textuais e nós vamos verificar aqui cada um deles e as características de cada um, bem como exemplos. Vamos ver um pouquinho essa relação entre gêneros e tipos textuais. Vejam, nós temos aqui uma receita. Essa receita ela foi retirada de um site, né? Aparece a informação para vocês aí. O que é interessante nesse texto é uma receita culinária. Então, quando a gente pensa numa receita, a receita, como todo gênero textual, ela tem um conteúdo temático característico. Para que serve uma receita? Para ensinar a fazer algo culinário, não é? Então, seja de comer, de beber, doce, salgado, enfim. A receita culinária, ela tem esse propósito. Ela serve, então, para isso. Quando eu acesso uma receita, quando eu falo acesso, é no sentido de ter contato. Eu não espero que a receita me traga outra, que a receita tenha outro conteúdo que não seja este. A receita ela tem uma estrutura composicional que também é muito característica. E essa estrutura, como nós sabemos, a gente pensa em receita, a gente sabe que nós temos duas partes: ingredientes e modo de fazer, ou modo de preparo.
Então ela tem uma estrutura composicional que lhe é própria. E ela tem um estilo, né, que assim, pode variar mais ou menos, vai depender se essa receita está lá no livro de receitas da avó, e a avó já escreve de uma maneira carinhosa, né, coloca o nome da receita, o nome de um filho, de um entendem? Ou ela pode, ter algumas variações, mas via de regra não tem muito espaço, assim, para colocar nada além do que de fato aquela receita pede. Esse texto é interessante porque dentro desse universo midiático que se ampliou cada vez mais com a internet, nessa era da tecnologia, da informação, da comunicação que nós estamos vivendo, os textos eles vão também adquirindo novas roupagens, né? Sendo uma receita ilustrada, como ela é colocada, ela tem esse diferencial de trazer ilustração. O seu contato com esse texto, via de regra, vai ser via tela do computador. Nada impede que alguém faça a impressão, que alguém copie, que alguém tire uma foto do celular e aí só vai mudar a tela, percebem? Então, assim, o contato com o texto, né, mediado pela tecnologia, ele vai se dar de uma maneira diferente, e isso é algo muito característico da era que nós estamos vivendo. Mas vejam, num primeiro momento, essa receita, a primeira linha dela na horizontal, nós temos aqui a relação dos ingredientes, e aí quando você olha para esses ingredientes, nós temos aqui o tipo textual descritivo, porque nós temos nada mais, nada menos que esses elementos sendo elencados, né? Então, elencar esses elementos, apresentar esses componentes, é algo bem característico da descrição. E logo abaixo, na segunda e na terceira linhas, né, olhando para esse texto na horizontal, nós temos o modo de fazer. E quando a gente observa esse modo de fazer, a sequência linguística, a configuração linguística, ela modifica, ela se diferencia bastante do que era na primeira parte apenas os ingredientes. Agora, nós não temos mais apenas esses elementos, né, sendo apresentados, nós temos instruções sendo passadas. Então, você tem uma outra configuração, inclusive sintática. Então, vejam, bata bem os ovos com o açúcar. Então, você tem um verbo, né, um verbo de ação, você tem o complemento desse verbo, então você tem complementos ali, que indicam também circunstâncias, enfim, o que que você vai fazer com o que, de que maneira você deve bater, não é pouco, é bater bem. Então, você tem que bater por um determinado tempo, até aquilo se dissolver ou se misturar completamente, enfim. Essa construção linguística que indica a instrução, ela é bem característica do tipo textual injuntivo. Esse verbo no imperativo marca isso. Então, a receita é um gênero textual interessante, justamente porque ela traz dois tipos textuais, né? É, ela se compõe por esses dois tipos textuais, e esses tipos textuais eles têm o mesmo peso. Então, tanto em uma primeira parte de ingredientes, nós temos a descrição predominando, quanto na segunda parte do modo de fazer, nós temos a injunção. Essas duas partes, elas formam a receita e elas têm o mesmo peso. Então, eu trouxe esse exemplo só para a gente entender um pouco essa relação entre gênero textual e tipo textual. O gênero textual é receita culinária e eu tenho dois tipos textuais que entram como sendo as sequências linguísticas que compõem esse gênero, ok? Por isso que o tipo textual não é o texto empírico, ele é a sequência linguística que compõe esse texto empírico, certo? O texto empírico é receita culinária. Definindo melhor tipos textuais, conforme Markowski, o que são tipos textuais? São construtos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas, e nós já vamos ver essas propriedades linguísticas em cada um. Os tipos textuais constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados, e não são textos empíricos, como nós acabamos de verificar no caso da receita culinária. Os tipos textuais, essa ideia de tipo textual, abrange um conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas, tempo verbal. E, por fim, os tipos textuais constituem designações teóricas. São narração,
descrição, argumentação, exposição e injunção. Pois agora vamos verificar quais são as características desses tipos e um breve exemplo para cada um. Narração. Qual que é a finalidade da narração? Relatar acontecimentos. Eu dei um exemplo da notícia, né, que normalmente traz como tipo textual predominante a narração. A marca linguística predominante desse tipo textual, o tipo textual narrativo ou a narração, são os verbos de ação e os marcadores de tempo, justamente porque a finalidade, quando você relata acontecimentos, você relata esse acontecimento em uma sucessão temporal. Então, isso se constitui como marca linguística predominante, não é a única, mas é a que predomina. Descrição. Qual é a finalidade da descrição? Apresentar qualidades, propriedades, elementos componentes, como foi o caso da receita, por exemplo, na parte dos ingredientes. A marca linguística predominante da descrição são os qualificadores, os verbos de estado. No caso de apresentar esses elementos componentes, como nós vimos lá na receita, é a própria nomeação desses elementos. É aquilo que caracteriza ali como sendo aquela. O que a descrição passa é justamente essa relação. Ela elenca esses componentes e, ao fazer isso, ela caracteriza para você uma determinada situação, um determinado espaço, enfim. Exposição. A finalidade do tipo textual expositivo ou da exposição é conceituar, definir, explicar representações conceituais em uma ordenação lógica. Então, veja, a exposição é o tipo de texto que visa explicar. A gente está falando de conceitos, de ideias. Esta aula, por exemplo, o que predomina no gênero textual aula é a exposição, porque a finalidade maior de uma aula, qualquer que seja ela, é explicar algo, é apresentar informações, percebem? Então é a exposição que nós temos aqui como predominante. Qual é a marca linguística da exposição? São os operadores textuais, os conectores. Afinal de contas, nós estamos encadeando informações aqui, nós estamos encadeando ideias. É a mesma marca linguística para a argumentação. O que eu chamo de operadores textuais é num sentido muito maior. Os operadores argumentativos também são operadores textuais, só que eles orientam, né? Eles orientam o que está sendo dito, que agora não é apenas expressar, explicar uma informação. Agora é também manifestar uma opinião. Essa é a diferença entre argumentação e exposição. Enquanto a exposição conceitua, define, explica conceitos, a argumentação apresenta argumentos ordenados logicamente. O que é argumentar? Argumentar é se posicionar criticamente diante de algo, apresentando ideias, não é? Que podem ser conceitos, ideias, enfim, mas levando o outro ou tentando levar o outro a adotar o seu posicionamento. Quando você argumenta, você está defendendo uma ideia, um posicionamento. Então, são finalidades diferentes. O que une a exposição e a argumentação? São textos temáticos. São textos que não trazem figuras, diferente de uma narração. Na argumentação e na exposição, nós trabalhamos com o tema puro, é a ideia, é o conceito que é posto em cena ali. E por fim, nós temos a injunção. O tipo textual injuntivo, ele tem como finalidade apresentar prescrições de comportamentos ou ações sequencialmente ordenadas. A marca linguística predominante são os verbos no imperativo, mas também tudo que chama o outro e se relaciona ao outro. Essa presença de vocativos, esse chamar o outro, dirigir-se ao outro, é algo muito característico da injunção. Lembre-se da receita. Bata bem, adicione, coloque. Esses verbos no imperativo, eles de maneira explícita se dirigem ao outro e a próprio significado deles é levar o outro a agir daquela forma. Então, por isso, eles se colocam como a principal marca desse tipo textual. Lembrando que esses 5 tipos textuais, eles
podem interagir em um único texto. Nós vamos chamar isso de heterogeneidade tipológica. Vejam bem, heterogeneidade. Então, assim, é diferente. O que é heterogêneo é que é diferente. Tipológica, que se refere aos tipos. Então, isso significa que em um único gênero textual, diversos tipos textuais, um, dois, três, nós temos cinco, né? A partir da perspectiva teórica que nós estamos adotando. Mais de um tipo textual vão estar presentes, vão se relacionar na construção de um gênero textual. E isso é bastante comum. Vamos ver agora exemplos desses tipos de uma maneira bem breve. Um exemplo de narração é a fábula, né? Então, eu trouxe aqui a cigarra e a formiga, e aí vocês vejam, eu vou fazer a leitura aqui do trecho, é a cigarra e a formiga, a versão traduzida do Esopo, que diz assim: em um bosque verdejante, durante o verão, um grupo de cigarras ocupava-se o dia todo cantando. No solo desse bosque, um formigueiro esforçava-se para recolher o máximo de grãos de trigo, em preparação para o inverno rigoroso. As formigas levavam tudo para sua casa, em troncos de árvores ou em túneis debaixo da terra, para ficarem bem abastecidas. Então vejam que a gente não precisa nem ir adiante, mas indo adiante a gente percebe como essas ações vão se encadeando e vai formando a história. As cigarras viam o movimento das formigas e se perguntavam: para que tanta pressa se há ainda muito tempo para o inverno? E aos pouquinhos as folhas das árvores começavam a cair. Ocupadas em cantar, as cigarras nem ligavam. Vejam que nós temos aqui nessa fábula, o gênero textual é fábula. O tipo textual que predomina é evidentemente a narração, e eu saliento aqui para vocês alguns verbos, né, que mostram essa ação sendo modificada, acontecendo uma em seguida da outra. É óbvio que nessa narração nós temos também descrição. Por exemplo, eu sei que o bosque é verdejante, percebem? Então, assim, o verdejante, como um qualificador para bosque, ele me dá uma característica, e aí eu tenho um momento, então, de descrição. No entanto, o que predomina no texto é a narração. E vejam como que o tipo textual, ele é alinhado à finalidade do texto. A fábula nos conta uma história, então, é a narração que se presta a esse fim. Por isso, o tipo narrativo é predominante. Embora eu tenha, geralmente, em textos narrativos, sequências descritivas também. Daí o conceito de heterogeneidade tipológica que eu comentei agora há pouco. Continuando, aqui nós temos um exemplo de descrição, assim, um texto que nós temos acesso, né? É um mapa da cidade universitária. Vejam que interessante, além da descrição estar presente também, auxiliando a narração em diversos textos narrativos, notadamente em textos do domínio artístico literário, né, mas não apenas, ela também pode aparecer nesse texto. Vejam que nós temos um texto que é multissemiótico, eu tenho a linguagem verbal e a linguagem não verbal juntas aí, é um texto que se coloca nesse contexto digital, né, eu acessei pelo site, nessa interação aí com uma outra ferramenta, e vejam que nós temos vários elementos, vários componentes sendo elencados, e a maneira como isso interage com a imagem caracteriza o mapa. Então, eu tenho descrição nessas siglas que me são apresentadas, eu tenho descrição quando aparece o nome completo que forma essa sigla, né? De onde essa sigla vem, qual é o nome completo. Eu tenho endereços, enfim, eu tenho vários elementos aí que estão apresentados de uma maneira ordenada e me dão essa ideia de componentes. E esses componentes ordenados dessa forma me ajudam a ler o mapa, por exemplo. Aqui nós temos um outro texto que seria um exemplo de argumentação predominando. Esse texto é uma crítica de filme, então nós estamos falando de uma resenha, né? Uma resenha de filme, uma crítica de filme. O texto ele é mais longo, mas nós temos um parágrafo em que fica muito claro essa ideia de se colocar, de se posicionar diante do que está sendo dito. O trechinho diz assim: em Ofélia, é o filme, né? Sobre o qual
a escritora está falando aqui, a pessoa que escreveu essa crítica, ela está falando do filme Ofélia, está prestando uma crítica desse filme. Em Ofélia, o romance entre ela e Hamlet é mais bem explorado e não é apenas uma coisa de sua cabeça. Ao mesmo tempo em que narra uma história de época, o filme parece bem contemporâneo, porque Ridley passa essa vibração de uma garota moderna e vanguardista. O filme ainda escapa dos estereótipos quase sempre góticos, sombrios e pessimistas de Hamlet. Embora exista a tragédia, o filme consegue contar de um jeito menos denso ou pesado. Talvez não seja perfeitamente leal à peça de Shakespeare, mas ainda assim uma leitura agradável e inovadora de sua obra. Fica visível aqui como é que ela usa qualificadores também para expressar a opinião dela, o posicionamento dela, e também os articuladores, não é? Eu saliento dois para vocês aqui, como o embora e o talvez, enfim. Quando a gente fala de articuladores, a principal palavra que exerce essa função na nossa língua são os conectivos, né? Nós estamos falando de conjunções, não apenas eles. Às vezes nós temos toda uma estrutura ou uma expressão linguística mesmo que tem essa função, mas notadamente os conectivos, e aí fica claro que nós temos tanto esses operadores argumentativos funcionando, como também a presença de qualificadores que servem justamente para reforçar a opinião dela. O filme é bom, o filme é ótimo. Continuando, um exemplo de exposição que foi retirado do próprio texto teórico da Ingeborg Koch e da Wanda Maria Elias, em dois parágrafos que elas dizem assim: de acordo com as postulações de Adam, Schneuli e Dawes, defendem que todo o texto é formado de sequências, esquemas linguísticos básicos que entram na constituição dos diversos gêneros e variam menos em função das circunstâncias sociais. Vejam que característica bem marcante de um texto acadêmico, né? É a referência a outros autores, a maneira como essa ideia do outro é apresentada também. Então, logo de cara, dizendo que está apresentando um conceito, né? Está falando de texto e justamente dos tipos textuais das sequências linguísticas. A par da familiarização com os gêneros, é possível levar o aluno a depreender entre determinadas sequências ou tipos textuais, narrativas, descritivas, expositivas, argumentativas, injuntivas, né? Se a gente quiser fechar esse rol aí desse grupinho dos 5 tipos, um conjunto de características comuns em termos de estruturação, seleção lexical, uso de tempos verbais, advérbios e outros elementos deíticos que permitem reconhecê-las como pertencentes a determinada classe. Então vejam que nós temos vários elementos que ajudam a organizar essas ideias, não apenas as conjunções, como esses elementos que eu sublinho para vocês, por exemplo. Então todo o início do segundo parágrafo já retoma o que elas fizeram antes. E isso é bem característico de um texto que tem por finalidade apresentar ideias, explicar conceitos, que tem a ordenação lógica como uma de suas características básicas. E por fim, nós temos aqui um outro texto em que nós temos também um momento injuntivo. E também é um texto da UFMS, né, veiculado pelo mídia digital, enfim, o site da UFMS. E vejam que interessante. Você avaliou e a UFMS entregou. Veja o que a sua participação na avaliação institucional 2022 trouxe de melhorias para a universidade. Então vejam que logo no começo esse texto se coloca de maneira bem característica com a sequência injuntiva aparecendo. Nós temos a presença não só desse chamado, né, pelo próprio pronome você, mas principalmente pelo verbo no imperativo, veja. Então, o texto está chamando você, ó, venha ver, característico da injunção, que é justamente o tipo textual que estará em todos esses textos que querem levar o outro a fazer alguma coisa, mas nesse sentido de prescrição mesmo, nesse sentido de maior explicitude, digamos assim. E aí, se você olhar para o texto como um todo, nós temos que perceber também que ele é bastante argumentativo no funcionamento dele, porque depois o texto apresenta informações, não é? Mais espaços de alimentação, mais espaços de convivência, mais espaços adequados e acessíveis. Então, assim, o que, que foi feito? Mas tudo isso é feito para levar você, né, a concordar que, de fato, a universidade fez o seu papel e, a partir daquela avaliação, ela conseguiu se aprimorar, ela conseguiu melhorar os serviços oferecidos, né? É um pouco essa a ideia.
Mas é inegável ali naquele começo que a gente tem uma sequência que se caracteriza mesmo como injuntiva. A ideia era que vocês percebessem que os tipos textuais perpassam todos os gêneros que nos circundam e que a partir de agora consigam observar os textos e depreender, a partir dessa observação, qual é o tipo textual predominante e, principalmente, relacionar a finalidade desse tipo textual com o funcionamento daquele gênero. Esse gênero ele tem qual propósito comunicativo? Observem que o tipo textual, ou seja, a sequência linguística que estará compondo esse gênero, vai se relacionar, vai agir em prol dessa finalidade sociocomunicativa. É uma relação, e é assim que a gente tem que olhar mesmo para essa questão dos gêneros e dos tipos. Bem, é isso que nós tratamos nessa videoaula, espero que tenha sido de proveito e bons estudos a todos.